Provérbios, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia, ou localize comigo, ela já está aberta. Provérbios 3. Nós estávamos, ou começamos a ver o terceiro discurso, o terceiro sermão ou palestra que o pai, ele então transmite para o seu filho. Salomão então está transmitindo o ensino como um pai, rei e pastor de Israel, para os filhos de Israel. A expressão filho meu mostra que a razão por que os provérbios foram escritos foi para que os filhos de Israel eles fossem instruídos, eles recebessem a devida instrução. Por que falo isso? Porque o livro não se limitou apenas a um filho de Salomão, ou a um dos sábios, um dos filhos dos sábios que também escrevem, ou a Agur, não. O livro ele foi escrito e ele foi incluído, ele foi anexado aos demais escritos do Antigo Testamento e era estudado e lido por todo Israel. E todo pai, então, recebia do Senhor o ensino que precisava ser transmitido para todo jovem. O que nós vimos, então, a partir do versículo de número 1. O terceiro discurso se inicia com a exortação do pai para que o filho não se esquecesse o ensino que ele estava recebendo, que ele guardasse em seu coração os mandamentos que o seu pai lhe estava lhe transmitindo. Ele vai dizer então que a razão por que ele não poderia esquecer este ensino, guardar os mandamentos em seu coração, versículo 2, é porque ele teria vida e paz por meio do acréscimo de seus anos, ou seja, ele viveria muito com vida e paz, longevidade e paz na presença de Israel, ou em Israel e na presença do Senhor. Então, quando nós lemos esse terceiro discurso de Provérbios 3, nós vamos aprender algo interessante. Cada exortação nos versículos ímpares, eles se seguem de promessas abençoadoras nos versículos pares. As promessas ou as bênçãos prometidas, ofertadas pelo Senhor nos versículos pares, elas só serão recebidas pelo filho se ele atender às exortações dos versículos ímpares. Então, você chega no versículo de número 3, a exortação prossegue, que a benignidade e a fidelidade não desamparem você, não abandonem você, amarre-as ao seu pescoço, escreva tudo isso na tábua do teu coração. E aí vem a bênção, a promessa abençoadora, versículo 4, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. A expressão no Antigo Oriente era aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Você teria a aprovação de Deus primeiramente e dos homens de Israel se desse ouvidos à instrução do rei, se prestasse atenção à palavra do Pai, que visava fazer com que o coração de seu filho estivesse apegado ao Senhor. Por que digo isso? Na sequência, então, olhem só, versículos 5 e 6. Confie e reconheça. Confia, versículo 5, no Senhor de todo o teu coração, não por um pedaço, não por uma porcentagem, mas de todo o teu coração. Confie no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. A exortação então é: confia em Deus e não em você mesmo. O estribar-se é também uma palavra que denota confiança e o colocar da nossa fé em algo com toda a força. Se você se estriba em seu próprio entendimento, você vai então colocar toda a sua esperança naquilo que você pode realizar ou fazer. Não, Salomão diz, confia no Senhor. De que maneira? De todo o seu coração. Reconhece-o, vem aí então a promessa abençoadora, em todos os teus caminhos, e ele vai então corrigir seus caminhos. Ele irá corrigir as suas veredas. Se você reconhece o Senhor em toda a sua caminhada,
confia nele de todo o seu coração, a promessa então é: ele vai endireitar você. Ele vai conduzir você na vereda da vida. A exortação então no versículo 7, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ela é seguida do versículo 8, será isto saúde para o teu corpo. Literalmente na língua hebraica, será saúde para o teu umbigo. Por que umbigo, né? Por a ideia de que ele iria ser abençoado desde o centro da vida. Quando nós somos bebês na barriga de nossas mães, nós somos alimentados no ventre, e justamente ali o embrião, ele recebe todo o alimento por meio do cordão umbilical. A ideia é essa: se você não for sábio aos teus próprios olhos, estribando-se em seu próprio entendimento, se você temer ao Senhor e desviar-se do mal, você então será abençoado a partir do exterior até o mais profundo da sua vida ou da sua alma, de forma que ele diz: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Você será fortalecido como um todo, corpo e alma. A promessa de Deus então para o filho que dá ouvidos ao conselho de seu pai é que ele terá uma boa mente, um bom coração, uma alma inclinada ao verdadeiro caminho da sabedoria. Há muita confusão hoje e os jovens hoje enfrentam muitos problemas em meio a uma sociedade e um sistema corrompido. Por vezes, por não dar ouvidos àquilo que é tão simples e ao mesmo tempo cheio de poder. Basta confiar no Senhor, e confiar nele significa fazer aquilo que ele manda, ser obediente, atender ao que ele diz e não se apoiar, se estribar no que você acha certo. Se você fizer isso, então você terá uma vida saudável. Olhem só como essa associação de saúde e refrigério, ela está ligada à verdadeira sabedoria, que é temer ao Senhor. Agora, a partir do versículo 9, nós vamos encerrar o terceiro discurso. Ele se encerra no versículo 12. Então, versículos 9 e 10 agora. Vamos ler juntos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. É uma passagem conhecida da igreja, porque de forma recorrente nós lemos nas liturgias do primeiro domingo do mês. No último domingo nós lemos esta passagem. Agora, mais uma vez, percebam, o versículo ímpar traz a instrução, a palavra da sabedoria da parte do pai, e no versículo 10 a promessa, se o filho for atento, se ele obedecer. Então, o que diz o versículo de número 9? Honra ao Senhor. A palavra na língua hebraica literalmente quer dizer ser pesado. Ou seja, tenha por consideração alguém de maneira tal que você coloca um grande peso do seu reconhecimento, do seu louvor nesta pessoa. Este é o significado de você honrar alguém. Então, quando um filho honra um pai, o que é que ele está dizendo? Que o meu pai, para mim, no que diz respeito a decisões, no que diz respeito à orientação, no que diz respeito à palavra, tem peso. Eu posso ouvir o meu colega da escola dizer: mas a ideia não é essa. Os nossos pais, eles estão atrasados, eles não estão entendendo ou compreendendo o nosso tempo. O filho que honra o pai diz: não, a palavra do meu pai tem peso. É o mesmo que honrar. Ele não dá ouvidos às outras vozes. O convite da gangue do capítulo 1, de insensatos, a palavra do seu pai tem peso para ele. Veja que então o sábio rei diz: honra ao Senhor. Honrar ao Senhor é tê-lo em alta estima, é considerá-lo pesado para você, no sentido de que você tem ao Senhor os seus mandamentos, os seus preceitos, o seu ser, a glória, o seu louvor, o seu culto em primeiro lugar. É pesado para você isso.
Você considera isso de uma forma tal que nada pode substituir aquele que deve vir em primeiro lugar. Por isso que quando Salomão diz, honra ao Senhor com os teus bens, ele está atrelando aquilo que deve surgir de um coração que considera o Senhor desta forma, e isto vai se tornar então algo manifesto, através do culto, através do procedimento, através da atitude, ou seja, o exterior ele surge da sinceridade de um coração que honra a Deus. E vejam que o Salomão ele então diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, um preceito antigo estabelecido em Israel, de que sempre o povo deveria dar o melhor para o Senhor, o melhor de tudo. E este aspecto de fazer isto com um coração devoto vem desde o princípio. Deixe marcado Provérbios 3 e vamos para o primeiro livro da Bíblia, para aquela passagem que a grande maioria conhece, pelo menos já ouviu a história, Caim e Abel, Gênesis capítulo 4. Notem comigo. Versículo 3, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Notem a expressão primícias do seu rebanho. Incluído, ou a expressão, a palavra, ela está aí justamente no versículo 4, que faz referência ao que Abel trouxe para o Senhor num contexto de culto. Lá em Provérbios 3 é a única passagem mais específica falando de culto, de honrar ao Senhor com os bens e com as primícias da sua renda. Na sociedade de Israel, no povo de Deus, na antiga dispensação da aliança, a primícia que você trazia para a casa do Senhor, ela tanto poderia ser do fruto, ela poderia ser também da prata, do ouro, mas de uma forma muito ligada, muito direta, ela estava sempre voltada para a figura do cordeiro, do sacrifício. Tudo aquilo que era levado à casa do Senhor deveria ser o melhor, o primeiro. Aí você veja, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Às vezes a gente pensa que o aspecto interior do coração definiu tudo aquilo ali. Caim, ele levou uma oferta para o Senhor, mas porque o seu coração não estava querendo fazer aquilo, Deus não se agradou. Notem bem, tanto o aspecto interior como o aspecto exterior estão aqui ligados. A verdade é que o que Abel fez envolveu um coração que decidiu honrar a Deus, e porque este coração decidiu honrá-lo, ele fez o que era certo. Vejam só, você pode ser crente, mas se você não presta um culto a Deus segundo aquilo que Ele ordena, Ele não vai aceitar. Ainda que o seu coração tenha a boa intenção de honrar ao Senhor, o coração devoto precisa fazer aquilo que honra a Deus, e honrar significa fazer o que Ele manda. Agora, vejam como nós podemos encerrar a questão aqui, voltar para Provérbios, sem dúvidas. Hebreus capítulo 11, vamos para o Novo Testamento. Já fiz esse exercício algumas vezes, aqui na igreja e também na classe de escola dominical, quando os catecúmenos são preparados para o batismo e profissão de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Curiosamente, é o mesmo versículo, né, que aparece em Hebreus, se referindo a Abel. Vamos ler juntos. Pela fé,
Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Notem a expressão inicial, pela fé. Se eu faço algo pela fé, eu estou depositando a minha confiança em alguém, na palavra de alguém, honrando-a e colocando todo o peso nela, ou seja, ele me mandou fazer, eu vou fazer porque eu confio nele de todo o coração. Logo, irmãos, o que Abel ofereceu a Deus foi aceito porque o coração dele decidiu honrar o Senhor e, por conta disso, ele prestou um culto segundo Deus havia determinado. Se você depois ler com calma lá Gênesis, você vai para o capítulo 3 e vai notar que Deus colocou vestes adequadas em Adão e Eva depois da queda. É o primeiro momento onde aparece vestes ou roupas adequadas de peles de animais. Eles estavam cobertos com folhas de figueira. Tentaram dar o jeito dele. O que entendemos ali? A partir dali, após a queda, Deus já havia estabelecido a forma como ele seria adorado até que o Cordeiro de Deus viesse e desse a sua vida por seu povo, o sacrifício de cordeiros. Então, quando Abel ele oferece das primícias do rebanho, primeiro ele pega o melhor do rebanho, mas ele oferece o rebanho porque no culto o sacrifício não poderia ser de frutas. Não existe sacrifício de fruta, sacrifício de animais, cordeiros. Então, quando nós somos convidados, irmãos, a honrar o Senhor, damos o testemunho da nossa fé, este testemunho tem a aprovação de Deus, quanto às ofertas que nós trazemos à casa do Senhor, porque nós fazemos isto de todo o coração, mas em espírito e em verdade. Ou seja, coração devoto, e segundo a verdade de Deus que nós encontramos na palavra. Vamos voltar lá para Provérbios. O mandamento, então, dado pelo pai ao filho, de honrar ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, traz consigo bênçãos. Se o filho decide que o melhor deve ser dado para o Senhor, e aqui por isso nós encontramos a expressão primícia, ele deveria levar ao Senhor, trazer à casa do Senhor o primeiro fruto. A expressão primícia quer dizer, ou seja, eu trago hoje para a casa do Senhor, quando eu oferto, aquilo que é o meu primeiro fruto do que o Senhor tem me concedido diariamente. Então, eu não posso fazer diferente. Deus a tudo vê. Não adianta eu trazer à casa do Senhor determinada oferta e depois publicar que eu fiz isso e tentar dar uma ideia de que eu oferto até mais e de que eu sou um dizimista fiel, se eu não estou fazendo isso de todo o coração e trazendo ao Senhor os primeiros frutos. Lembre-se de Ananias e Safira, eles não precisavam ter mentido. Eles podiam ter dito, vendemos o terreno, estamos trazendo uma parte. Eles mentiram e disseram, vendemos o terreno, portanto estamos dando tudo. Eles não conseguiram esconder de Deus que eles estavam tentando enganar aquele a quem tudo vê. Então, a promessa de fazer ao Senhor, ou a promessa de honrar ao Senhor com os nossos bens, com a primícia da nossa renda, acarreta bênçãos. Versículo de número 10, vejam só, em Provérbios 3. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A sociedade israelita, ela era fortemente agrícola. A promessa de Deus, então, se vocês me honrarem com seus bens e renda, eu abençoarei ainda mais vocês. Eu vou abençoar ricamente a vocês. É nesse contexto que nós vamos entender Malaquias 3. Vamos para lá. Malaquias capítulo 3. Então, o problema não é tratar do assunto ou ter medo de falar sobre o que Deus nos ensina sobre oferta, contribuição, dízimo. O problema é que hoje nós encontramos
falsos mestres e falsos profetas ensinando de forma errada o sentido de honrar a Deus com os seus bens e com as primícias da sua renda. Mas olhem que o Senhor denunciou os sacerdotes de seu povo nos dias de Malaquias. Por quê? Porque eles estavam desonrando ao Senhor quanto ao culto que deveriam prestar-lhe, e isto passava também com a forma errada como eles estavam dizimando e ofertando. É Malaquias 3, a partir do versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, Deus não muda, é um de seus atributos, ele é imutável. E essa é a razão porque os homens do tempo de Malaquias ainda não haviam sido fulminados. A expressão filho de Jacó, ela acontece em todo o Antigo Testamento, principalmente quando Deus se pronuncia ao povo através de seus profetas. Com que objetivo? Lembrá-los de quem eles eram filhos, do usurpador, do enganador. Eu tirei vocês de lá. Eu dei nova vida para vocês, eu mudei o nome do patriarca de vocês, de Jacó, para Israel. E aí ele continua, versículo 7, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Aí vejam só a exortação, seguida de um convite gracioso, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, me honrem, me tenham em alta conta, me considerem, porque eu sou o Senhor, eu não mudo, e essa é a razão porque eu ainda não matei vocês. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Ou seja, a expressão é, em que havemos de nos converter? Roubará o homem a Deus, continua o profeta, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, eles não estavam honrando ao Senhor no culto que prestavam a Ele, e eles estavam roubando ao Senhor, porque é mandamento de Deus que nós o honremos com as primícias. Aí, versículo 9 diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. O convite então vem, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A palavra dízimo quer dizer a 10ª da renda. Para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam como a gente lembra aqui de Provérbios 3. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não precisa de nada, mas Ele afirma em sua palavra ser dono da prata e do ouro. O que Ele nos quer ensinar com isso? Que tudo o que temos vem das mãos dEle. Que a saúde, a prosperidade, a paz, a vida são bênçãos do Senhor. De forma que, se não honramos ao Senhor, consequentemente não esperemos que Ele nos honre, que Ele nos abençoe. Este é um princípio, irmãos, importantíssimo que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Por isso que, quando nós apresentamos o nosso relatório financeiro, o balanço financeiro da igreja, agora está saindo lá, dízimos ou ofertas de membros não comungantes. Quem são esses? Os filhos dos crentes. Para quê? Para que você exercite o seu filho. Você deu apenas R$10 para ele. Meu filho, você deve também tirar uma parte e ofertar ao Senhor. Isso é pedagógico, é didático. Veja só, eu vejo aqui, dominicalmente, filhos que passam, que não cumprimentam os mais velhos, que não dão um bom dia para você, que não dão uma boa noite para você. De onde vem essa falta de educação? Dos pais que não ensinam. Eu estou mentindo? Do mesmo modo, se nós não educamos os nossos filhos a honrarem o Senhor de todo o coração,
Não esperem que estes sejam homens e mulheres no futuro dedicados e que assumam o compromisso de sustentarem a igreja. E eu digo sustentar a igreja em manter a obra do Evangelho firme, de pé, na pregação, no envio de missionários, no socorro ao mais necessitado. Se nós não fizermos isso, irmãos, se nós não ensinarmos ou não incutirmos isso no coração do filho, ele nunca vai aprender a honrar até mesmo o seu próprio pai. Qual o problema hoje que nós estamos vendo em muitas famílias, infelizmente, algumas aqui da igreja, quando filhos se rebelam contra os seus pais, não foram ensinados a honrar verdadeiramente o Senhor. O evangelho foi ensinado de uma forma que não é evangelho. Olha, não faça isso, não toque naquilo, não pode isso, você tem que ir para a igreja de qualquer jeito, você vai. Não tenho alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não tem, meu filho, honre ao Senhor de todo o teu coração e você terá vida e paz e o Senhor vai acrescentar anos para você. Aí às vezes a gente pensa, irmãos, que o exterior apenas é o que importa. Lembrem-se que aquilo que exteriormente nós vivemos na igreja é apenas um traço de uma realidade muito mais profunda, espiritual. Você pode ter filhos muito bem-sucedidos lá fora até, mas porque não honram o Senhor com seus bens, as primícias, eles caminham mortos. Já parou para pensar nisso? Você criar um filho para viver morto, andar como morto. A sociedade do nosso tempo, ela caminha para a morte porque não tem esperança nenhuma, porque não teme a Deus. Já pensaram? Criarmos filhos com esta finalidade ou para este fim, Deus vai cobrar de nós, certamente. Então, voltem para Provérbios e vamos encerrar. A promessa, então, de Deus é abençoar aqueles que cumprirem os termos da aliança. Quando você lê o livro de Deuteronômio, depois eu peço que você leia com calma Deuteronômio 28, e você vai ver. Anotem, depois vocês vão ler. Leiam Deuteronômio 28, e aí, a partir de Deuteronômio 28, você vai olhar as bênçãos decorrentes da obediência e das maldições para os filhos da aliança se desobedecerem. Aí, dentre as promessas de Deus, Deuteronômio 28, eu vou ler só uma aqui para vocês. Primeiro ele diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E aí ele começa a falar as bênçãos, pronunciá-las. No versículo 8 ele diz, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. A promessa então de Deus abençoar ao filho que honra ao Senhor de todo o seu coração. Ele vai aprender a honrar os seus pais, e se ele aprende a honrar os seus pais, porque eles estão ensinando isso, consequentemente ele vai aprender a honrar o Senhor. E mais adiante, se ele não quiser ouvir, aí entra a importância da palmada. A palmada ou a vara, porque aí ele precisa aprender de alguma forma. Voltem para Provérbios 3. Aí no versículos 11 e 12, a gente termina, diz Salomão, ele finaliza, e a ideia é que o filho não ouviu, não atendeu, que o que é possível, acontece às vezes em nossa caminhada. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Disciplina aqui, a verbal e a física também. Nem te enfades da sua repreensão. O que Salomão está ensinando aqui é que a prosperidade e a adversidade são uma mistura sábia dada pelo Senhor para a vida do jovem santo. Ele precisa aprender e a conviver com a adversidade para valorizar a prosperidade. E a prosperidade, então, vem juntamente com a adversidade, porque assim o Senhor cuida e trata de nós. Cuida de nós. Então, ele diz, não rejeites a disciplina do Senhor,
nem te enfades da sua repreensão. Vejam o capítulo 22 aí de Provérbios, o que diz. Então você que tem filho pequeno, ainda na idade de apanhar, não siga a lei antipalmada do nosso país. A Bíblia manda disciplinar se precisar, viu? Porque se você não fizer isso, a coisa vai ficar feia. Olha só o versículo 15, Provérbios 22, 15. Vamos ler. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Estutícia aqui é aquilo que a criança acha ser certo, a sua verdade, ou o estribar-se em seu próprio entendimento. Então, o que é que acontece muitas vezes quando eu vejo, até mesmo na igreja, filho pequeno batendo em pai? Empurrando mãe. A mãe está grávida, ainda bate na barriga da mãe. Dá vontade de tirar o cinto e dar uma cinturãozada, porque merece. Porque o pai não está fazendo, nem a mãe. Primeira obrigação do pai. Essa orientação, irmãos, ela é necessária. Não estaria na Bíblia se não fosse verdade. Então, e para de assistir Super Nani na televisão. Porque ela diz que é crente, mas ela ensina tudo errado. Que negócio de cantinho de disciplina? Existe isso na Bíblia? Existe repreensão verbal. E se não mudar, vara. Agora, não adianta você querer dialogar com uma criança de 1 ano ou 2 anos, ela não vai entender. Você vai dizer não, e se ela continuar a desobedecer, aí você vai dar a palmada. Você vai precisar saber fazer isso, porque disciplinar não é espancar, isso é pecado. Mas a palmada ela é bendita. Quem apanhou aqui sabe o que eu estou dizendo. Às vezes até a mãe se excedeu ao pai, mas a gente não se arrepende, porque as palmadas nos ajudaram a corrigir a nossa caminhada. Uma vez uma irmã disse, mas pastor, meu pai me espancava. Está errado. A Bíblia não manda espancar, a Bíblia manda corrigir quando necessário for. Por quê? Porque a vara da disciplina vai afastar a estutícia do coração da criança. 23, veja aí, versículo 13. Vamos ler. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Eu conheci um amigo que ele não gostava de disciplinar o filho, e ele cresceu rebelde. E de pequeno ele fazia isso, batia na mãe na ausência do pai, e o pai tentava conversar com ele. Aí quando o pai lembrava da vara que ia bater, depois ia para o quarto chorar. Não pode ser assim. Disciplinou o menino, ele vai chorar, ele tem que sentir o peso da disciplina, da seriedade, para aprender a honrar. Mas aí você vai perceber naturalmente, se o pai faz a coisa certa, o filho não foge. Você depois vai, senta com ele, conversa, ora. É importante explicar primeiro porque você vai disciplinar. Mas se você não corrigir como a Bíblia manda, você vai ter problemas. Infelizmente, a idade da oportunidade, que nós chamamos hoje de adolescência, nos nossos tempos, ela tem se tornado difícil para muitos pais cristãos porque não corrigiram corretamente na época certa. Aí não adianta depois você querer pegar o marmanjo para bater. Porque se você disciplina de pequeno, ele depois já vai entendendo e aí a disciplina verbal se torna mais forte e a varinha ela vai deixando de aparecer. Uma última passagem aqui para a gente conferir. Voltem um pouco para o capítulo 13. Capítulo 13, versículo 24. Veja que interessante este provérbio aqui. Provérbios 13, 24. Vá marcando aí, pai, porque se você precisar bater no filho depois, aí você lê o provérbio para ele não esquecer. Vamos lá. O que retém a vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. Ou seja, se você não disciplina quando necessário com a vara, e boa parte das vezes meninos e meninas pequenos precisam um pouco da vara, da correção física. Se você não faz isso, você vai aborrecer o seu filho, ou seja, você vai torná-lo cada vez mais rebelde. Mas o que ama o filho, cedo o disciplina. Vejam só que interessante, irmãos. Você vai corrigir, faz parte da educação do filho a correção verbal, mas também a correção física.
É importante que isso seja aplicado. Aí vamos voltar para Provérbios 3 e terminar. O versículo 11 traz a exortação, como eu disse a vocês. Mas a promessa do versículo 12 só será válida se o filho obedecer ao pai. Ele não rejeitar a disciplina do Senhor, que muitas vezes, quando ele é pequeno, se chama vara, de forma materializada. É a varinha mesmo. Aí, versículo 12 diz o quê? Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Percebem a correlação? Quando o pai disciplina o filho, precisa lembrar que ele está fazendo isso porque Deus manda para que ele seja afastado do caminho de morte e seja ensinado quanto ao caminho da vida. Irmãos, a nossa sociedade hoje brasileira, infelizmente, ela experimenta o que nós estamos notando hoje, ao ponto de filhos planejarem a morte dos pais. Recentemente, filhas planejaram um assalto à casa do próprio pai, com namoradinhos desordenados também, rebeldes, marginais. Isso acontece porque a nossa sociedade se afasta cada vez mais dos princípios da lei do Senhor. Não se corrige mais filho, não se disciplina mais. Anos atrás, a Suécia, que foi um dos primeiros países a abolir correção física, estabeleceu lei, está clamando hoje, querendo voltar a corrigir os filhos, porque até dizer não, os psicólogos diziam que não podia. E aí a sociedade atual foi criada sem freio algum. Observem que o caminho para o filho santo andar não é o do mundo. O filho não deve rejeitar a disciplina do Senhor, nem cansar da sua repreensão, porque tem bênção por trás disso. O Senhor repreende a quem ama. E ele faz isso assim como um pai que ama o filho e quer bem a ele faz também. Na próxima quarta-feira a gente continua, prossegue, nós vamos para o quarto discurso do sábio rei de Israel, mas roguemos a Deus que aquilo que nós estamos aprendendo, e como seria bom boa parte dos pais da nossa igreja estarem aqui e ouvirem o ensino de Provérbios 3, porque nós precisamos voltar para a Escritura, irmãos. Às vezes a gente está dando muito ouvido a supernanes do mundo, ao invés de voltarmos para as palavras do velho e sábio rei de Israel. Vamos orar. Senhor, dá-nos graça, concede-nos da Tua graça, para recebermos a Tua palavra com humildade e com um desejo santo de ver o Teu nome sendo honrado por nossos filhos. Aplica, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração, trazendo para nós a responsabilidade que temos enquanto pais de criarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Não é tarefa fácil, porque nós também somos pecadores, e se não for o Senhor, se não for por Sua graça e misericórdia, jamais conseguiremos. Nós sabemos que a salvação dos nossos filhos depende do Senhor. Por isso, acima de tudo, colocamos diante do Senhor os filhos da nossa igreja. Em oração, clamamos por eles, por aqueles que estão rebeldes, que o Senhor quebre os seus corações, e porque o Senhor ama os seus filhos, que sejam eles repreendidos pelo Senhor, e que o Senhor desperte aos pais para uma preocupação santa pela criação de seus filhos, para que depois não chorem amargamente, perdendo-os por aborrecê-los, retendo a correção e a disciplina, que são tão características àqueles que verdadeiramente amam seus filhos, desejam o melhor para eles, formá-los como homens e mulheres tementes a Deus e que amam ao Senhor de todo o coração, a ponto de honrá-lo com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Abençoa-nos, ó Deus, em nossa caminhada cristã, porque não é fácil, para atendermos ao que a Tua palavra nos ensina, ao que ela nos diz. Em nome de Jesus. Amém.